Gente, o que foi isso? We have a real connection, a rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Olá, tudo bem? Há alguns dias eu fiz aqui no canal um vídeo sobre os 4 lançamentos de setembro da Netflix que eu tava mais ansiosa para assistir. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, então confere lá. Nessa lista tinha o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Já quero começar dizendo que se você veio atrás de final explicado e análises técnicas, não é isso que vai rolar. Eu imagino que você pode encontrar isso na internet aos montes, em textos, vídeos, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu acho que o que é legal você saber e que pode ajudar na sua interpretação é que ele é baseado num livro de mesmo nome, adaptado e dirigido por Charlie Kaufman, que você também já pode conhecer porque ele é o responsável pelo roteiro dos filmes Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Quero Ser John Malkovich. Estou Pensando em Acabar com Tudo é um filme sobre diálogos, sentimentos, sutilezas e é do tipo que, se você quiser entender melhor, ele exige um pouco mais de tempo de reflexão e elaboração. Eu assisti o filme com a minha irmã e assim que ele terminou nós tivemos uma longa discussão sobre o que é a arte, qual a importância dela para as nossas vidas e principalmente como a gente lida com ela, como nós recebemos as mensagens artísticas e injetamos elas de significado com as nossas cargas emocionais, com as nossas histórias, experiências. Dito isso, já deu pra entender que esse vídeo vai ser brisado, mas assim, sobre esse filme não tinha muito como ser diferente. Então vamos lá, a sinopse básica é que um casal interpretado pela Jessie Buckley e pelo Jesse Plemons estão fazendo uma viagem de carro na qual ele vai apresentar a namorada para os pais. A cena inicial já é ela entrando no carro para começar a viagem e o trajeto dura no filme um pouco mais de 20 minutos de puro diálogo perpassado por pensamentos dela. E um pensamento recorrente desde os primeiros minutos é o nome do filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. Ao chegar na casa dos pais dele, muitas coisas estranhas acontecem. Como eu disse, o propósito desse vídeo não é explicar o filme e ir passo a passo, mas eu vou falar algumas coisinhas para dividir algumas sensações e interpretações que eu tive. O primeiro sentimento mais forte que a história e a situação da personagem, que até então se chamava Lucy, me passaram foi desconforto. Eu fiquei pensando, ela tá pensando em terminar com ele, mas ela topou fazer uma viagem de carro para conhecer os pais dele? Tava muito confuso na minha cabeça. E é claro que de cara eu tinha interpretado acabar com tudo como terminar o namoro, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando eles chegaram na casa dos pais, o meu sentimento foi claustrofobia. Claramente tinha alguma coisa errada ali e pra mim parecia que ela tava bancando o personagem de um filme de terror que, sabe quando o perigo tá iminente e a pessoa continua ali playing along, indo em direção ao perigo? Era a minha sensação. Os pais dele são um espetáculo à parte. Toni Collette e David Thewlis deram assim um show absoluto. Mas além da estranheza dos pais, o que mais me incomodou foi o comportamento do Jake. Antes dos pais chegarem, quando eles estão ali na sala esperando, ele parece muito nervoso. E quando os pais chegam, ele muda completamente, parece que ele se fecha. Por várias vezes, quando ela vai falar alguma coisa ou responder uma pergunta, ela dá uma olhadinha pra ele quase que em busca de aprovação. Pareceu pra mim, especialmente ali durante o jantar, que era o Jake que controlava o ambiente e a conversa. Em alguns momentos parece que esse controle é um pouco mais difícil para ele, especialmente com a mãe, com quem ele chega até a se exaltar. E outra coisa que assim intensificou meu sentimento de claustrofobia é a quantidade de vezes que ela diz que quer e que precisa ir embora e ele não vai. Mas depois de muita insistência, ele finalmente resolve ir embora e quando eu tava começando a ficar mais tranquila, ele resolve sair da estrada principal e pegar uma estradinha menor em direção à antiga escola dele. E aí começou o meu terceiro sentimento super forte, que foi puro desespero. Pra mim, tudo que a gente viu nessa história é uma ilusão na cabeça do Jake mais velho, que é o zelador da escola. Ele é uma pessoa que sofre com transtornos mentais e que repassa na mente a ilusão sobre um amor que ele poderia ter vivido, mas que nunca aconteceu. Isso explica porque o nome, a profissão dela e até a forma como eles se conheceram muda constantemente. Eu até acredito que ela possa ser baseada realmente numa pessoa que ele conheceu em uma noite de jogos, mas com quem ele nunca chegou a falar. Por isso parece que ele está editando enquanto constrói a ilusão. Ele está buscando a melhor versão que aquela história poderia ter sido.
Uma coisa interessante sobre essas mudanças na história é que, por exemplo, aparece o Jake mais velho sentado assistindo um filme no qual um cara se declara para uma garçonete dentro de um restaurante. E logo depois, na história que a gente tá vendo do casal, ele conta pro pai que conheceu ela enquanto ela era garçonete em um restaurante e estava servindo ele durante uma refeição. Inclusive, pra mim, a cena mais linda do filme é a da dança, que é longa e eu chorei do início ao fim, porque pra mim ela é o resumo da história, da ilusão que ele tá vivendo, que é desse amor que poderia ter acontecido e nunca aconteceu. Eu achei muito interessante essa questão dele ir editando a ilusão enquanto ela se desdobra, porque eu acho que isso se aproxima muito do que a gente faz, salvo as devidas proporções. Talvez eu esteja falando muito por mim, mas eu faço isso, de ficar imaginando como seria realizar alguns dos meus maiores sonhos. Às vezes eu edito um detalhe, tiro uma coisa, acrescento outra. Esse filme, pra mim, além da solidão e dos transtornos, ele é sobre esse sentimento, sobre a hipérbole da idealização. Se eu tivesse que resumir o filme, provavelmente seria com essa frase. Mas lembra mais cedo que eu falei que confundi o acabar com tudo com terminar o namoro? Eu acho que essa interpretação superficial ou confusão mental é intencional. Mas ao fim ficou muito claro que esse é um pensamento do Jake mais velho e se refere a tirar a própria vida. E pra mim isso se confirmou quando parece que ele realmente o fez no final. Essa minha conclusão se deu principalmente por aquela cena dele no carro e depois quando ele sai seguindo e se identificando com aquele porco que a gente já conhecia a história dos vermes, lembra? Tal qual o porco foi consumido pelos vermes, o Jake foi consumido pelos transtornos, pelos conflitos internos, pela solidão, pelos problemas de autoestima e tudo isso da forma mais profunda possível. Eu gostei muito do filme. Ele é lento, tem diálogos longuíssimos, o que pode ser muito cansativo para algumas pessoas. E assim, é abarrotado de referências externas. Se você conhecer e pegar essas referências, excelente. Eu acho que você vai compreender até os diálogos e tudo no filme de uma forma um pouco mais profunda. Mas se você não entender e não pegar o que eles estão falando, tudo bem também, você vai entender. Talvez não entenda, mas não vão ser as referências ou a ausência delas que vão te atrapalhar a compreender a mensagem do filme. Eu acho os aspectos técnicos bons, poderiam ser melhores, mas achei bons. Só que não quis interpretar o filme, não quis fazer esse vídeo sobre isso, porque eu acho que o filme não é sobre isso. Ele é daquele tipo de filme que eu gosto de analisar e elaborar de acordo com os sentimentos que ele gera. Eu acho que esse é o caminho mais rico dentro desse tipo de narrativa. Maybe this is how it was always going to end. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua interpretação, não tenha medo de viajar comigo e me conta qual foi a sua experiência com essa história. E não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.